Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, em um bar ou restaurante ou café de Natal e cidades vizinhas, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo relevante para Natal e Rio Grande do Norte. Como é o caso desse programa de hoje, um programa muito especial. Aqui no Barros Café, na livraria Manimbu, aqui em Petrópolis, centro de Natal, estou aqui com Manuel Onofre Júnior, escritor, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e tantas coisas mais, a quem eu vou saudar. Manuel Onofre, uma alegria, mais que isso, um privilégio tê-lo aqui no Conversa Botequim. Boa noite. Boa noite, Celso. Você é generoso, tal como o seu pai, Zé Luiz, que foi meu amigo. Sim. E, portanto, eu posso dizer isso. É palavra de alguém muito generoso que você disse. Eu já acho o senhor extremamente generoso. Nós já batemos muitos papos. Primeiro papo televisionado, né? Já estamos num botequim, vamos deixar o senhor de lá. Então tá bom. Aqui com o Manuel Onofre Júnior, escritor, vai ser mais ou menos uma hora de papo. Vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Nós estamos no Barros Café, na livraria Manimbu. Agradecer aqui a Luiz Azevedo Júnior, agradecer a Nádia também e a Barros, que está aqui. O café e a livraria estão em pleno funcionamento. Quem quiser vir assistir, como já tem muita gente bacana aqui, é só vir. E quem está assistindo pelo Facebook pode fazer perguntas e comentários para Manuel Onofre. Ele vai respondendo na medida do possível. Mas a primeira pergunta é minha. Manter a tradição do programa, Manuel. O programa sempre começa com a seguinte pergunta. Já que é um papo de bar, um papo de botequim, eu sempre pergunto como a pessoa se tornou aquilo que ela é hoje. No caso, o senhor é um dos escritores, é um dos maiores intelectuais em atividade do Rio Grande do Norte. É um escritor, seus livros estão aqui, mas nem todo mundo, quando criança, quer ser escritor, quer ser bombeiro, quer ser médico. Como é que foi a sua infância? Onde foi e o que é que o senhor queria ser? Fala um pouquinho da infância. O Cefas, a minha infância foi muito privilégio de minha parte, foi Martins. É uma serra que, para usar o lugar comum, é uma serra paradisíaca, né? E muito mais naquele tempo. Hoje em dia, Martins é uma estância turística, o turismo, ao mesmo tempo que desenvolve, depreda, né? Sim. Mas no meu tempo era uma cidade, era uma passagem para se viver. Nossa. E eu tive essa sorte, porque eu nasci em Santana do Matos, mas com um ano e pouquinho eu fui para Martins. O seu pai trabalhava em Martins? Meus pais, sim. O meu pai era promotor de justiça em Santana. Sim. E então foi promovido para Martins e voltei. Quer dizer, ele que voltou para Martins. Sim. E eu fui com ele e a minha mãe. E com um ano de idade, praticamente nasci em Martins, né? Porque só voltei a Santana já adulto e uma vez só. Nossa. A infância como foi? Foi a infância, o senhor falou passárgada, falou idílica, foi divertida? Brincadeira de rua? Como é que foi a infância? O senhor era extrovertido, era tímido? Não, eu acho que eu era tímido, sabe? O Cefas, Gilberto Amado, num livro dele muito famoso, Gilberto Amado, que é o maior memorialista brasileiro, né, no meu entender. Sim. Ou pelo menos o que eu mais gosto, né? E Gilberto Amado disse que tinha muita pena de quem nunca foi menino de engenho. Eu agora, parafraseando o grande memorialista, eu digo que eu tenho muita pena de quem nunca foi menino serrano. E mais ainda, de Martins. Nossa. Porque Martins era uma cidade perdida no espaço e no tempo. Era uma cidade remanescente daquele sertão quase medieval. Nossa. E nos usos, costumes, culinária e na própria arquitetura, né? De maneira que, para mim, foi muito bom. Brincava na rua com areia, grama, não tinha carro, não tinha um só veículo em Martins. Não tinha veículo em Martins? Isso tinha caminhão. Anos 40? Anos 50? Quando eu me entendi de gente, era anos perto de 50. Nossa, devia ser sensacional.
Dá muita saudade, né? Nossa. Manuel, e em relação à leitura? O senhor era filho de promotor. Eu calculo que devia existir livros na sua casa. Seu pai era bom leitor? Sua mãe era leitora? O senhor tinha acesso a livros? Tinha. Mas a maior parte dos livros do meu pai eram livros jurídicos. Sim. Tinha alguns livros, o Diário Veríssimo, e uns livros muito interessantes que me deslumbraram, né? Que eram livros que tinham sido do avô dele e editados pela imprensa régia. Nossa. É uma realidade hoje em dia, né? Nossa, imagino. E esses livros, por sinal, eu guardo assim como uma relíquia. Eles estão guardados? Sim, sim. E do tempo do rei, né? Tempo do rei. Do tempo do rei. E o senhor lembra do primeiro livro que leu e lhe impactou? Do senhor ler e pensar, meu Deus, isso aqui está me afetando de alguma forma? Cepas, eu li esses livros infantis, mas o livro que me impactou, como você disse, foi História do Mundo para Crianças, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Isso é um clássico. Pois é. E depois eu li uma história do Rei Arthur e seus cavaleiros, que quando eu já tinha então uns 9 ou 10 anos, eu com meus irmãos, minha irmã e alguns colegas, eu quis fazer uma adaptação teatral desse livro para encenar lá num dos quartos lá de casa, né? Nossa. Conseguiu? Encenou? Consegui. Conseguiu? Confesso que... Rei Arthur familiar em Martins, que maravilha. Isso... pode falar. E aí, uma infância que a gente pegava a bicicleta, que foi presente que eu ganhei do meu pai, né? No Natal, ele me dizia que não tinha mais Papai Noel, não. Aí me deu a bicicleta. E eu, nessa bicicleta, eu esquadrinhava a serra, ia para aqueles sítios. Era uma maravilha. Mangueiras, cajueiros, armava-se rede, né, debaixo das fruteiras e ficava-se ali lendo. Era uma beleza. Era uma beleza. E a adolescência, Manuel? Como é que foi a adolescência? Na adolescência começa a mudar um pouquinho. Como é que foi a adolescência? Foi em Martins ainda? O senhor já lia mais? Como é que foi? Já lia mais. Eu me lembro que também em outra noite de Natal, meu pai me deu um dinheiro e disse, não bote mais o sapato para esperar Papai Noel, não, vou dar esse dinheiro. E eu fui ao quarto de Zezinho de Bonifácio. Eu digo isso pela cor local, né? Deve ter essa expressão, porque quarto era uma loja lá do Mercado Público de Martins. Sim. E comprei um livrinho, parece que era Alibaba e seus 40 ladrões, né? Que é um episódio das Mil e Uma Noites. Sim. E então eu vim mostrar esse livro numa roda de conversa, lá nas famosas rodas de conversa do interior, que o meu pai gostava muito de frequentar. E então uma das pessoas disse, um livro, você foi comprar um livro para presente de Natal, disse, vai ser um intelectual. Me lembro assim, perfeitamente disso. Eu lastimo não ter sido intelectual. Não, eu já ia dizer, a profecia deu certo. Não, mas na acepção rigorosa do termo, né? Não se considera um intelectual? Não. Não? Eu acho que eu sou mais um artista frustrado, sabe? Artista em que aspecto, Manuel? A ficção. É mesmo? Mesmo com esses livros todos? Porque tem apenas um de ficção, né? A gente vai falar mais sobre isso.
Mas eu tô curiosíssimo com a adolescência. E como o Natal entrou na sua vida também. Sim. Aí, como é que foi o continuar da adolescência? Começou a ler livros, ao mesmo tempo também as ambições começam a ficar maiores. Como foi? Minha adolescência, Sérgio, foi um tempo de muitas perplexidades e alumbramentos ao mesmo tempo. Nossa. E logo em seguida, esse choque que todo mundo toma, penso eu, quando passa da infância, né, para a adolescência, eu tive um tempo de muita solidão. Eu que já era um cara, por natureza, muito inibido, tímido, mais do que sou hoje. E essa solidão agravou-se muito quando eu fui para o colégio interno. Nossa. Em Martins mesmo? Em Mossoró. Mossoró. É. E o colégio interno, eu acho que nenhum de vocês aqui sabe nem o que significa um colégio interno. É uma prisão. Não tem diferença de uma prisão. E uma prisão em que também se passa fome. Que é o colégio dos padres, mas os padres se alimentavam muito bem, mas os alunos nem tanto. Né? E eu sofri com isso. É mesmo? Longe dos pais, né? E colegas tinham, em geral, uma mentalidade assim, diferente da minha. O pessoal que era mais ligado ao esporte, futebol. Sim. E eu, infelizmente, eu nunca fui dado ao futebol. Nisso eu não sou bom brasileiro. Gostava de leitura mesmo. Pois é. E quando vim para Natal, em 55, eu fui para casa do meu avô. Que direto morava de Mossoró para Natal? Para Natal. Isso com 12 anos. Nossa. E o meu avô morava vizinho ao colégio, Marista. E ali comecei, bom aluno, minha caderneta eu guardo hoje sempre notas 10, muito diferente das que vieram em seguida. E então já não era tanta a solidão, né? Uma das coisas, talvez não interesse a ninguém saber disso, não, mas uma das coisas que eu mais gostava era das matinês no Rio Grande e no Rex. Então a paixão por literatura se estendeu para a paixão por cinema. Por cinema. Eu fiquei apaixonado, sabe, por aquelas figuras de Hollywood, pela nomes que vocês hoje em dia nunca ouviram, Ava Gardner, Rita Hayworth. Eu sou cinéfilo, eu amo todas elas, sim. E, inclusive, tem uma imensa coleção de retratos de artistas. Nossa. Eu recortava da revista. É coisa de quem gosta de cinema mesmo. Muito, muito, rapaz. Sempre gostei. Teve um filme que lhe impressionou nessas matinês? A gente sempre tem um filme que impressiona mais. Teve algum? Cefas. O que mais talvez tenha me impressionado, não pelo filme em si, mas pelo fato de ter sido o primeiro filme em cinemascope que passou aqui em Natal. Até então, isso no Rio Grande, a tela era pequena, né? Um tanto pequena, né? E o cinemascope é o que hoje em dia se chama de widescreen, né? Que é aquela aberta, né? E então aquilo me deslumbrou, foi né? Foi o Manto Sagrado. Nossa, um filmaço, né? Eu até reassisti. Richard Burton. Exatamente. Nossa. Gene Simmons, né? Isso. E eu me derrubei com esse filme. Aí nessa fase, Manuel, já estava mais sociável, já tinha amigos, já saía mais com as pessoas. O efeito da capital, de Natal, ser diferente de Mossoró, teve um impacto? Teve? Teve.
Não tanto, porque esse impacto assim, positivo viria mais alguns anos depois, né? Quando eu vim definitivamente Sim. para Natal, foi em 59. Aí foi quando eu comecei a me entrosar com as pessoas e ali do grande ponto, né? E me meti na política estudantil e cheguei até a fazer parte de comitês de candidaturas. Que bacana. Pois é. Aí como é que foi essa parte de política estudantil? Eu tinha uma coluna do estudante, no Diário de Natal. E era uma coluna, era realmente uma coluna, que é bem estreitinha. E depois me deu na cabeça o que eu já havia tentado em Mossoró, né, no colégio, que era fundar aqueles jornalzinhos mimeografados. E então eu comecei a chamar alguns colegas para fundar um jornal estudantil. Me lembro que o nome do jornal era Jornal do Estudante. Muito criativo, né? Mas objetivo. Bom, então nós saímos pelas lojas pedindo anúncios. Nossa. Eu e mais uns colegas, e tivemos também a ideia de pedir um depoimento à Câmara Cascudo. Então eu fui, adolescente, né? Fui sozinho e fui muito bem recebido. Cascudo era uma figura humana excepcional. Ele deu depoimento pro jornalzinho? Deu, ele entrou, tá meu filho, com um charuto assim, e pijama. E ele disse, senta aí na máquina, no birô, diante da máquina de escrever. Aí ditou uma coisa, eu escrevi. Nossa. Ainda hoje eu tenho isso, muito cuidado. Nossa. Guardado. Sim, no arquivo. Gosto de guardar coisas, né? Já várias coisas. O senhor preserva as coisas, assim, de maneira geral? Às vezes eu penso que quando eu me for desse mundo, a pessoa que tomar conta lá do que tem lá no apartamento vai ter um trabalho danado. Porque até recibo de água, de luz, assim, com 10 anos e ainda guardo. É muito, muito bom. Mas colecionador, né? Mas minhas coleções sempre são frustradas. Eu tive selos, a parte de artista, né, como disse, e algumas outras, bonés. Mas depoimento datilografado de Câmara Cascudo é peça de museu, né? Aí já é uma categoria. Eu guardo tudo. Qualquer coisa referente à literatura eu guardo. Tem um arquivo, tem assim, dezenas de pastas. Também tem outras cartas, muitas cartas. Que bacana. Mas não, vamos continuar a linha temporal. Aí, já jovem e já fazendo o jornalzinho, pegando depoimento de Câmara Cascudo, como é que foi continuar? O senhor continuou na militância estudantil? Sim, teve projetos profissionais? Como continuou tudo? Sim. Nós tínhamos a APE, que era a Associação Potiguar de Estudantes. Sim. Que funcionava uma casa ali na Felipe Camarão, pertinho da Câmara Cascudo. Sim. E ali na sala da frente dessa casa, onde o dono morava e alugava só a sala da frente, era a sede da APE. Sim. E dali era o epicentro, vamos dizer assim, de todas aquelas coisas de estudante, aqueles movimentos, aumento de passagem de ônibus, havia aqueles protestos, passeatas, nenhum sentido ideológico naquele tempo. Não tinha, eu tenho que dizer que não tinha mesmo. Eram os direitos mesmo. Não, nem se falava em direita e esquerda, não, direita e esquerda, não. Era só porque havia uma política
menor, uma política só entre estudantes. Até porque eu não queria ser eleito presidente da PE, do centro, estou na Atual Potiguar, né? E então eu cheguei até a fazer parte de um episódio assim. Se eu disser que é um episódio rocambolesco, estou exagerando, mas estou curioso. No meu tempo eu achei que é. Porque a gente queria retirar a APE e um usurpador estava lá, um intruso lá, queria ser o mandão lá. E então o presidente, que era Edmilson Felipe, eu acho que Walter Gomes era da direção também, a gente queria tirar, inclusive, os móveis e tudo mais, chamou uma carroça e fomos lá, chegamos lá, mas como abrir? Porque a chave estava na mão do usurpador. Aí eu disse, não, eu conheço aqui o dono da casa, eu vou lá por dentro e abro a porta. Aí fui, abri e quando a gente começou a tirar o imóvel, o dono da casa saiu com um revólver na mão. Você não tira nada daqui. Que isso? Quase acabou como crônica policial. A carreira foi grande. Deixa eu perguntar, Manuel, tinha repressão ao movimento estudantil por parte de polícia, por parte de direção, ou era tranquilo? Não tinha. Não? Era tranquilo? Às vezes, talvez num excesso assim, de rua e tal, houvesse alguma repressão, né? Sim. Mas normalmente não tinha. Aí vamos passar da vida estudantil para a vida profissional. Aí como é que começou a vida profissional, ou pelo menos passar dessa fase de militância? Manuel, como foi que aconteceu? Você disse, bom, a vida profissional eu comecei muito cedo. Sim. Eu acho que eu tinha 18 anos. Paralelo com os estudos, então? Sim, paralelo. Eu fui ser ajudante de bibliotecário na Faculdade de Direito, lá na biblioteca. Que maravilha. E a bibliotecária, quer dizer que coordenava o trabalho da bibliotecária efetiva, era Zila Mamed. Nossa. Então, para mim, eu me encontrar constantemente com Zila lá era um privilégio. E certo dia eu criei um pouco de coragem, que eu tinha escrito um poema, vamos dizer assim, que fosse um poema. Então mostrei a Zila, ela ia passando assim no birô, aí eu disse, eu queria que a senhora desse uma lidazinha aqui nesses versos. Aí ela olhou assim e disse, não, mas tirar essa palavra embalsamada, aí seguiu, não disse mais nada. E graças a Deus e a Zila Mamed, eu não sou poeta. Felizmente. Mas não era só tirar a palavra embalsamada? Pois é. Nossa, que história. A Zila, ela depois eu descobri que era uma pessoa doce e muito solidária, mas à primeira vista ela era assim um pouco, tinha um certo azedume, até mesmo nas feições. Nossa. Mas tudo aquilo era muito ao contrário do que normalmente se vê, né? Que esse azedume está nas pessoas, não na fachada, mas lá dentro. Lá né? dentro, exatamente. Essa história com Zila foi ótima. Mas não, mas como é que foi conciliar trabalho e estudos? Tinha tempo para sair, para ler? Como É porque eu ainda não estudava na faculdade, né? Sim. Eu sempre quis ter uma certa autonomia financeira, porque sabia que meu pai já era então juiz de direito, ganhava muito pouco.
e tinha mais 4 irmãos, todos eles estudando. E eu procurava sempre arranjar um emprego para mim mesmo, esse aí inicialmente, na faculdade. E depois eu fui, por indicação, eu acho que foi, não sei se foi do meu avô, fazer um serviço burocrático lá no Departamento de Serviço Pessoal do Estado. Uma fase, passei só uns 3 meses só. Sim. E em seguida eu fui me aventurar no magistério. Durante 5 anos eu fui professor de história. Como é que foi essa experiência? Cansativa, mas muito gratificante, né? Quem é professor vai dizer. Mas hoje em dia eu fico muito feliz quando encontro ex-alunos. Nossa. E eles estão com cabelo branco, velhos. E eu disse, poxa, eu fui professor desse velho aqui. Mas é verdade. Como é que pode, né? Pode falar. E então eu fiquei lá, inicialmente numa escola de comércio, lá na Ribeira. Conheci figuras que hoje são da cultura. Por exemplo, Everaldo Guimarães, que é um bom cronista, né? E um cientista também. Sim. Ele foi meu aluno. E de vez em quando encontro um, assim, aqui na rua. Ele quer ser muito amável, geralmente eles querem ser muito amáveis e diz, o senhor não mudou nada. Que maravilha! Bom, então, eu estava lá nessa escola e naquele tempo, era possível ser professor com autorização, desde que fosse estudante universitário na área daquela matéria selecionada. Sim. E eu obtive essa licença do inspetor federal do ensino e estava lá nessa escola, passei 4 anos. E em seguida fui ser professor no Xoxo, no ano de fundação no Xoxo. Nossa! Em plena ditadura, né? Nossa. Militar. Então, no Xoxo, os alunos fizeram uma greve protestando, não me lembro bem contra o quê. Sei que eu me solidarizei com os alunos e fiz um artigozinho que foi publicado no jornal mural do colégio, no tempo a gente dizia colégio, e o nome do artigo era, parafraseando Caetano Veloso, é proibido proibir. Eu acho que eu não sabia direito que estava em plena ditadura em 68. E resultado, no ano seguinte, me cortaram. Cortaram, né? Não dá mais aula aqui. Então isso aí já foi em 68. Eu também já estava empregado na Fundap, como assessor jurídico lá. Sim. Já estava fazendo direito. Já tinha terminado. Já tinha terminado, sim. Terminei em 67. Sim. E nesse tempo, na Fundap, eu também consegui ser contratado para ser professor da Escola de Sociologia e Política de Natal. E depois foi federalizado. E então eu demorei ainda menos no Xoxo, porque, veja bem, isso em 69. Sim. E eu era professor de História Política e Administrativa do Brasil. Nossa. Naquele tempo. Naquele tempo. Aí passei 3 meses, porque na bibliografia recomendada para os alunos, aquela que o professor,
faz uma apostila e recomenda os autores. Eu recomendei Celso Furtado, Cabo Prado Júnior e também Roberto Simons, não só não só defensores das ideias socialistas. Sim. Todo mundo que não é que era autoridade em matéria de Pô, pastelzinho. de história política. Obrigado, Barro. Aí, pronto. Fui demitido. Passei só 3 meses lá. E não me disseram o motivo. Claro, não iam dizer. Não dizer, né? Mas foi esse, né? Pois é. Mas aí já está bem longe da adolescência, né? Não, a história está ótima. Mas vamos continuar. Como é que o senhor começou a trabalhar com direito? Porque até então está como professor. Aí quando foi que o mundo jurídico entrou na sua vida? De uma forma mais consistente. E tem uma pergunta aqui, é de Nádia, né? Daqui a pouco eu faço. Fazer. Sim. Ah, é um comentário. Tá bom. Deixa eu ler o comentário aqui de Nádia. Nádia que está aqui presencialmente. Começando uma noite nesse programa histórico e de ricas memórias. Valeu, Nádia. E haja memórias. E haja memórias, né? Manuel, vamos lá. Mundo jurídico. Cefas, como eu lhe disse, eu nunca tive inclinação assim para as ciências, não. Porque as ciências, a não ser as ciências sociais, humanas e sociais. De modo que, naquele tempo, a opção aqui para o estudo superior é muito restrita, né? Sim. E foi fundada a Faculdade de Direito aqui, e eu ingressei, talvez, seguindo o exemplo do meu avô, que foi da carreira jurídica, e do meu pai. E do meu bisavô. Nossa. Também, bisavô materno. E então, dessa vez, entre aspas, ao diretor da escola de sociologia, eu estou em dúvida aqui se era de sociologia ou do nome. Eu deixei de ser professor, porque aí fui ingressar na magistratura. Sim. De concurso, né? Fui nomeado. Sim. Foi nomeado para qual cargo? De juiz do direito, né, no interior. Sim. Mas, mais uma vez, eu senti os efeitos daquela repressão, né? Sim. Eu que, na verdade, nunca me considerei um ativista assim, de esquerda. Eu escrevia artigos nos jornalzinhos estudantis, na revista da faculdade, defendendo reformas de base do governo João Goulart, né? E sempre procurando nortear meu pensamento, mas pelo social, né? Em busca dos direitos sociais. E então eu sofri essas repressões, né? Durante a ditadura. Porque quando houve o concurso, eu fui aprovado. Todos os colegas que fizeram o concurso, com exceção de mais um, foram nomeados e eu não. Aí eu fiquei sem saber por quê. Eu queria pelo menos saber o motivo, né? E fui à casa de um desembargador, fui até com uma tia minha que conhecia muito a filha dele. E ele lá, porque desembargador, eu gostaria de saber por que motivo eu não fui nomeado. Pelo menos queria ter conhecimento. Sim. Aí ele fez um discurso. Nós fizemos uma revolução para tal, aquela retórica. Eu disse, desembargador,
um ato assim de terrorismo de minha parte, né? Eu apenas expressei meu pensamento. Então, ele disse, então, aguarde, vá, procure saber de outra fonte. Eu não sei, talvez eu fosse um tanto ingênuo, sabe? Mas fiquei tão estressado com isso, que eu disse, eu vou lá no quartel-general me informar. Se não me prender, tudo bem. Ou me prendem ou me dizem o que aconteceu. E então eu fui me levar até a mesa onde estava o general, aqui chefe da guarnição, né? Aí ele nem falou comigo, disse, fala aí com o major. Aí eu fiquei sentado numa cadeira muito tempo. Aí esse major, em pé, passou por mim e disse, mas o senhor não era da turma de gênero no Guanabara? Eu disse, não era da turma de gênero no Guanabara, não. Por incrível que pareça, só disse isso e depois aguarde. Mas aí, algum tempo depois, é um pouco triste dizer isso, mas para saber o resultado disso, eu fui na casa do presidente do tribunal, triste não para mim, mas para ele. Sim. Que disse, aguarda um pouquinho, ele ligou assim, general, não sei o quê, o presidente do tribunal. Tal. Aí ele deu o telefone e disse, não, você vai ser nomeado. Conseguiu. Mas realmente eu não fazia de nenhum temor à ditadura, não era um ativista. Sim. Eu sempre me considerei, apesar de não gostar de rótulo, uma pessoa de centro-esquerda. Sim. E sempre de uma espécie de verdadeiro horror ao extremismo, especialmente o extremismo de direita, né? Herança do fascismo, do nazismo. Que hoje voltou, né, à tona. Pois é. É terrível, né? Terrível. Mas não, uma curiosidade, a gente vai voltar para esses assuntos todos. Paralelamente, você escrevia, lia, porque eu queria fazer uma associação entre sua vida literária, que depois se mostrou tanto, com o ser professor, administrar a nomeação indo de lugar em lugar. Era paralelo, Manuel? Conseguia escrever, conseguia ler, tinha amigos e conhecidos que também liam? Eu, ainda em Mossoró, eu escrevi uns artigozinhos para o jornalzinho da gente. Sim. E, na verdade, eram crônicas. Eu sempre tive muita simpatia assim, por esse gênero. Mas depois continuei. Eu fundava esses jornais, não era nada mais do que para ter a oportunidade de publicar os meus textos e os dos amigos. E dos colegas, né, que tivessem aptos a isso. E em 64 foi que eu me aventurei a publicar um livrinho que hoje, se eu encontrar eu destruo. E eu vi dizer que foi vendido aí um dia desse por uma boa nota aí. Ai, que maravilha! Sebo. Ainda bem que não foi destruído. Não, eu acho que podia ter sido. Mas eu falo com seriedade. É mesmo? Então, porque era Mas por quê? Releu e depois... Imatura. E nesse livrinho tinha 3 contos que depois eu aproveitei. Até mesmo no João dos Simples eles estão. Que é A Primeira Feira de José, que Neliano botou na antologia do conto dele, em 66, né? E As dos Santos, foi outro conto, e A Cruviana.
Fora isso, o livrinho só era digno mesmo do lixo. E pronto. Foi a primeira tentativa, né, Pronto, de escrever. isso que eu ia perguntar. Mas você não tinha essa percepção na hora. E a sua segunda tentativa? Qual foi? Tem muitos livros. A segunda tentativa foi qual? Eu sempre fui muito voltado para a memorialística, desde jovem, que é uma contradição quase, né? Mas me viu muitas lembranças de Martins e eu escrevi um livrinho sobre Martins. Agora você vê de quem era o prefácio desse livro. De quem? Cascudo. Câmara Cascudo? Nossa. Porque eu levei Cascudo morou em Martins, né? E ele me recebeu muito bem. Ele era, como eu disse, era uma figura humana sem par. E então, Cascudo era censurado, né? Porque fazia muitos prefácios. Quem chegasse lá com o livro, ele, generoso, fazia o prefácio. E ele, inteligentemente, nesse prefácio desse meu livrinho, ele dá um depoimento muito rico sobre o tempo que ele viveu em Martins. Sim. E só no final, no último parágrafo, ele faz uma referência assim ao livro, né? Este livro é o retrato de Manuel Noves Júnior pela amada terra de Martins. Coisa, amabilidade, né, no final. E por isso restou esse depoimento que eu acho um depoimento muito bom, muito bem-humorado, né, sobre Martins. Ele diz que Martins era a primeira a ver a luz das estrelas, citando o Olavo Bilac, que depois foi a terra em que andei montado num boi. E a professorinha foi minha primeira namorada, ele diz. Então tem esse documento. Isso. Virou uma crônica memorialística também dele, né? No prefácio. E eu, aliás, no livro sobre Martins, que depois eu refiz totalmente, e até reeditei há pouco tempo, eu incluo essa parte dele. Bacana. Aí a sequência de livros, Manuel, como é que foi a partir daí? Porque foram quantos livros publicados no total? Quase 40, né? Quase 40 livros? Fora esses essas obras imaturas, né, que eu não considero, mas juntando tudinho dá 40 e mais 3 plaquetas. Nossa, é muita coisa. Aí, como foi a sequência de livros a partir daí? Sempre com a questão memorialística? Sempre. Que até mesmo na ficção entra a memória também. Né? É um tema que ele é muito caro, né? Muito, muito. Mas também para quem teve a infância naquela terra. Isso, né? Vamos continuar conciliando essa literatura com a vida de magistrado e a vida jurídica. Como é que era conciliar isso, Manuel? Conciliar as letras que você gostava, mas ao mesmo tempo conciliar. Acabou virando desembargador, vai contar isso depois, ou quando quiser. Mas como é que foi conciliar isso tudo? Olha, Cefas, eu acho que foi a carreira jurídica que me fez, ou melhor dizendo, me desviou da ficção e mais ainda da poesia. Porque, sabe, era muito difícil realmente conciliar a linguagem descontraída, fluente, a linguagem literária, daquela linguagem formal, né? Aquela linguagem de paletó e gravata das sentenças, inclusive com citações em latim e tudo mais. Foi uma coisa... Não foi boa para mim. Não foi.
não foi. Mas a gente, é a vida, né? Tem que enfrentar. Quando estava dando sentenças ou julgando casos, chegou alguns momentos em se perguntar o que eu estou fazendo aqui, por que eu não estou na vida literária. Aconteceu isso ou não? Nem tanto, Sérgio, porque eu mantive o ritmo da publicação de livros, né? Inclusive desviado da ficção, mas já me aventurando pela pesquisa literária. Isso. E, curiosamente, talvez motivados pela vivência do meu jurídico, o senso de justiça apurou-se bastante. E eu comecei a ver que os autores norte-rio-grandenses eram tremendamente injustiçados. Esse Newton da Farra é coisa que não deixa nada a dever a Rubem Braga. Por que Rubem Braga tem essa fama toda? Newton é um escritor de província. Aí eu comecei a me voltar para esse estudo de literatura do Rio Grande do Norte. Foi um trabalho árduo e que não compensou muito, de certo ponto de vista, porque eu noto que para escrever sobre literatura e ser bem aceito, a pessoa tem que ter a formação acadêmica. Eu nunca tive. Então eu sou, vamos dizer assim, para usar a linguagem forense, eu sou um rábula no meio dos cursos de letras. Mas você sente eu admiro muito os cursos de letras. Você sente essa cobrança que deveria ter tido uma formação acadêmica para poder escrever sobre literatura? Não. Sente isso? Não? Eu sinto pela pressão que julgo sentir. Sim. Mas de mim mesmo, não. Não. Pressão externa. E então foi interessante. No primeiro livro sobre literatura do Rio Grande do Norte acho que foi Salvados, que eu reuni um bocado de artigos, né, que fiz sobre livros, autores do Rio Grande do Norte. E esse livro, por sinal, que saiu com a capa de Fauves, bem interessante a capa. E focava de modo muito especial sobre a literatura contemporânea. Sim. Depois é que eu vi que eu estava pisando num terreno minado e vi que crítica literária no meio provinciano, em que todo mundo se conhece, todo mundo é amigo um do outro, é uma tarefa muito difícil. Eu ia fazer essa pergunta. Muito difícil. Se acredita na crítica literária e como ela pode ser feita dessa forma, realmente no universo pequeno. Se você criticar literariamente um livro, você corre o risco de ser... Porque todo autor, quando ele mostra um livro a outra pessoa, é como se um pai amoroso mostrasse o filho. Então, ninguém vai desfetear o filho do outro, né? Então, vá falar mal de um livro, de um autor vivo, você se arrisca bastante. Não, passou por algum mau momento com isso, analisando um livro, eu não digo nem fazendo uma crítica severa, mas fazendo uma análise ou colocando alguma coisa de um livro que o autor não gostou? Já passou por alguma situação? Mais de uma vez. Mais de uma vez? Eu prefiro não dizer os nomes. Dar nome aos bois, porque... Não, sem nomes, mas a circunstância, assim... As amarras não, né? As amarras... Como diz Álvaro Moreira. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Inclusive com injúria, né? Porque algumas pessoas que escrevem jornais, elas misturam motivações pessoais, não tem um certo critério, né? Um critério literário mesmo, né? Infelizmente.
Mas não, a gente vai voltar para o assunto específico, mas você acha que a crítica literária atualmente ainda é viável? Ainda pode existir crítica literária de qualidade? Você sabe, quase as pessoas que estão a par do mundo cultural sabem que a crítica literária sofreu uma reviravolta enorme. Aquela crítica que chamavam de pé de página de jornal, a crítica de Álvaro Lins, de outros grandes nomes no Brasil, ela perdeu terreno para o que chamaram de nova crítica, né? Principalmente com as bandeiras desse movimento levantar para aquele crítico Franco Coutinho, né? E a crítica se restringe desde então cada vez mais ao âmbito universitário. E a própria expressão que eu usei, o verbo restringe-se. Restringe, já diz tudo. Porque o Brasil não é uma pessoa, desculpe, não tem pessoas dadas ao hábito de ler. Então eu acho sumamente necessário que se fale uma linguagem compreensível para o grande público, né? Uma linguagem técnica para um leitor comum é malhar em ferro frio, né? Eu acho que eu sinto falta daquela crítica de chamar o impressionista, né? Que analisava o livro, né? Assim, exato. Todas as suas em artigos de jornal, né? Em artigos de jornal, E hoje está mais difícil ainda isso, porque nem mais jornal existe. Não existe jornal, Antigamente, escritor e crítico até brigavam e se estapeavam, né, em cafés, dependendo da circunstância. Chegou a ver isso. Na França também. Tem um livro que conta isso com riqueza de detalhes, que é o Diário Secreto de Humberto de Campos. Sim. Em 2 volumes. Sim. Tem cada coisa do mundo literário, dos bastidores, que é de espantar. Tem um de ficção que fala desse assunto, que é Ilusões Perdidas, de Balzac. Sim, que fala dessa briga entre críticos e autores. Balzac fazia crítica social com ninguém, né, no livro dele. Sim. Eu até reli Eugênio Grandet, poucos dias. Eu tô louco para reler Ilusões Perdidas e não consigo tempo. Tem nomes muito bonitos, né? Eugênio Grandet eu li faz muito tempo, eu tenho que reler também. Pai Goriot também é muito bom. Rapaz, enfim, a gente satisfação a gente tá falando desses nomes que hoje em dia ninguém fala mais nada. Deve ter Balzac aqui. Tem Balzac aqui, Aloysio? Tem Balzac aqui para vender na Manibu? Olha aí. Vamos continuar sobre a conciliar. Tem comentário? Desculpa, tem comentário, sim. Tirar o óculos para ler. Comentário de Anchela Monte, poeta, escritora. Boa noite. Assistindo atenta. Sou leitora de Manuel Onofre e uma das maiores compradoras de Chão dos Simples, que está aqui, inclusive, que eu adoro. Verdade. Valeu, Anchela. Beijão para você. Anchela é um amor. Ótima poeta, ela. Revisora, poeta, escritora. A Anchela é um dos nomes principais daqui, né? Já foi convidada para conversa por Botequim, mas ela não aceita porque é tímida. Vamos ver. Vamos para a pergunta. Quem quiser fazer comentário e pergunta para Manuel Onofre, pode fazer. O programa é democrático. Quem está aqui na Manibu também. Sobre essa conciliação, aí a gente pode voltar. Mas o senhor acabou virando desembargador. Eu sou curiosíssimo em saber essa circunstância. Como foi que aconteceu, Manuel? Cefas, eu, na verdade, eu não era muito de frequentar o tribunal, não. Sabe? Eu ficava mais na minha comarca, fim de semana eu vinha para Natal, porque naquele tempo as pesquisas que se faziam tinham que ser no papel, não tinha internet. Então eu vinha para Natal, mas eu não ia para o tribunal. Mas
algumas sentenças minhas devem ter provocado uma boa receptividade lá entre eles. E também porque eu sempre procurei ser ponderado, sabe, em tudo. Eu nunca fui extremista e detesto extremista. De modo que eu acho que isso talvez tenha influído, né? Sim. É. E agora, eu só fui para o tribunal porque eu fui o primeiro nomeado pelo o chefe do Poder Judiciário. Sim. Que se fosse pelo governador, nem pensar. Quem era o governador na época? É Geraldo Melo. Eu digo nem pensar, mas não só Geraldo Melo, qualquer outro governador. Sim, se dependesse do governador, leva em consideração em questão... o nome político, né? Mas, infelizmente, a Constituição de 1988 acabou com isso. Sim. O desembargador de carreira da magistratura é nomeado pelo presidente do tribunal, contanto que ele vá numa lista tríplice. Né? Mas por que você, já que não frequentava o tribunal, nem o Grand-Mondé, digamos assim, por quê? Assim, além das sentenças, além claro, da sua qualidade, da questão ética, mas foi uma surpresa, assim, como isso foi construído? Foi uma surpresa. Tanto que logo que saiu nomeação, eu passei um bocado de tempo, assim, sentindo antecipadamente o peso, né, da responsabilidade. Mas a gente aprende, né, com o tempo. E para falar a verdade, Obrigado. Eu talvez me sentisse mais à vontade como juiz singular, quer dizer, numa comarca, né, ou numa vara, principalmente na área criminal. Porque uma pessoa que gosta de ficção, gosta de história, termina por gostar da área criminal, que é quando se encontram em jogo valores altos, como a vida, a honra e tal. Os outros ramos do direito civil, direito comercial, direito do trabalho, são questões do dia a dia, né? Burocráticas até. Burocráticas. Agora, o crime não compensa, como diz lá no fórum, para os advogados. Realmente não. Mas é verdade. Eles mesmos dizem isso. Porque é perigoso, é mal remunerado, né? Mas eu julgando um processo criminal, às vezes eu me envolvia com a história, né? Nossa. O drama, aquele drama. Aí acontecia, você, por que ele fez isso? Assim, ele não era para ter... Exatamente. Às vezes eu dizia, mas eu não sei se é a ficção que imita ela, ou vice-versa. Já teve história assim, criminal muito bizarra, muito esquisita? Teve. Pode contar alguma, sem dizer nomes, mas a situação ou a história, ou o impacto que teve em você? Rapaz, até para contar essa história pode ser que escape alguma coisa. Sem dar elementos, tá só a gente no bar. Mas é o seguinte, que tinha um senhor aqui que marcou época pelo que havia de inusitado assim, no seu comportamento, porque ele enricou uma vez de um dia para o outro, e ele já tinha uma certa idade e namorou-se de uma jovem. E então ele soube que alguém que morava na comarca de que eu era juiz estava querendo traí-lo, querendo namorar com a namorada dele. E mandou matá-lo. E o pistoleiro
atirou, mas matou uma pessoa que estava ao lado do que era avisado. Então, esse crime ressoou aqui. Meu Deus do céu. Teve uma repercussão muito grande. Eu era juiz criminal, né? E, porque a vara do interior engloba tudo, né? Se só tem uma vara, tudo. É clínica geral, como se diz. E então, eu decretei a prisão preventiva desse senhor. É um senhor, como eu disse, que tinha comportamento tanto inusitado, tanto que em sua fazenda ele criava uma onça. Uma onça? Poxa, uma onça. Pois é, era famosa essa onça dele. Bom, e eu decretei a prisão, impetraram habeas corpus, mas o tribunal confirmou o meu decreto de prisão preventiva e ele continuou preso. E foi uma coisa que me trouxe vários contratempos. Porque teve uma pessoa muito importante, inclusive na minha área de trabalho, me fez um apelo para... Disse, doutor, deixa o fulano ir lá na minha casa, que ele vai lá tratar de um assunto comigo. Eu argumentei. Eu não, como era uma pessoa, uma autoridade, eu não fui dizer não. Sim. Porque, como o povo diz, não se dá murro em ponta de prego, né? E eu tentei convencer ele e afinal ele se convenceu. E ele continuou preso. E eu depois saí da comarca, porque fui promovido, não sei nem quem deu isso. Ou talvez teve um processo de um policial, um oficial, atirou no filho do dono do hotel lá de Mossoró e ele matou o rapaz. E esse caso foi muito rumoroso também. Tanto que eu soube que quando o processo foi para o tribunal, o desembargador relator foi ameaçado de morte. Nossa. Aí eu disse, eu me salvei dessa. Mas interessante, nesse mesmo caso, o oficial da polícia, ele fez um soneto. O nome do soneto era O Juiz. Aí, pá! Deixa, não dizia meu nome, claro. Isso parece ficção. Arrasava a função do juiz. E ele mandou um oficial de justiça me entregar O soneto. o soneto. Eu tenho esse soneto ainda hoje em dia. Se a gente vê isso na novela, a gente diz que isso não é verdade. Mas o soneto era ameaçando? Não, a mim mesmo não, porque ele estava procurando menosprezar a função de um juiz. Né? O soneto, pelo menos, era metrificado e era... É metrificado. Era bom soneto. Não posso dizer que sim. Pelo menos era metrificado já. E a poesia estava toda ali presa nas grades da rima e da métrica, né? Para dizer aqui uma frase de efeito. Haja prisão. Pois é. Aí, para a gente concluir a questão de ser desembargador, aí como é que foi esse ciclo? Qual é a avaliação que o senhor faz do tempo que foi desembargador? Aí quando saiu, como é que foi? O que é que eu vou fazer agora? Vou escrever mais? Como é que aconteceu, Manuel? Eu me aposentei em Cepas, quando completei o tempo de serviço,
exatamente pensando em me dedicar às atividades literárias, né? Mas não principalmente para me dedicar à vida literária, me dedicar à literatura, escrever, né? E apesar de eu não ter facilidade para escrever, eu escrevo fazendo borrões, milhares de borrões. É mesmo? É. Apesar disso, terminei escrevendo esses livros em quantidade, e até essas pessoas não me olham assim com ar de censura diante desse número de 40. Mas o que é fato é que fiz porque vivi muito, né? Escrevendo um pouco, você termina e sem deixar de escrever, porque eu me aposentei para me dedicar às letras. Sim. Então, se eu não fizesse isso, não tinha outra motivação, é uma razão existencial, né? Então, pós-Tribunal de Justiça, Só dedicação só a letra. às letras. É. Agora, eu vou lhe confessar aqui uma coisa. Sim. Eu acho que a minha verdadeira vocação era o jornalismo. É mesmo? É verdade. Que maravilha! Eu acho que em tudo que eu faço tem um certo quê de jornalismo. Sim, eu percebo isso. Exato. Mas vamos falar dos livros, eu gosto muito. Chão dos Simples é um que eu adoro. Obrigado. Fala um pouquinho dos livros, Manuel. Tanto a escrita dos livros, como a publicação, a repercussão que Sim. teve. Esse aqui eu adoro. Essa capa é bonita, né? É da editora Bagaço, do Recife. É. E uma curiosidade, foi o único livro de todos esses 40, o único que eu recebi com direitos autorais. O único. Que coisa boa. Como é que foi escrever as crônicas do livro, os textos, Manuel? Foi pensado como um livro? Foi ao longo do tempo e depois juntou tudo? Exatamente. Fala um pouquinho sobre o processo. Exatamente. Porque os 3 primeiros contos eu publiquei no Serra Nova, em 64, esse livrinho de contos e crônicas. E então, depois eu publiquei outro livro, repetindo um tanto quanto Serra Nova, que foi a primeira feira de José. E então resolvi, eu acho que foi em 83, fazer uma seleção de tudo aquilo. Sim. E resultou em Chão dos Simples, que tá bem peneirado, vamos dizer assim, embora a expressão seja meio pitoresca. E depois escrevi outros, mas todos com unidade. Sim. Que é importante, no né? fundo, é a memória de infância. Vamos falar das coletâneas, o Ficcionistas Potiguares, é um desses. Essa é uma versão nova, né? Como? Essa é uma versão nova? Tem uma mais antiga, né? Tem. Pronto. Fala sobre essas não coletâneas, essas pesquisas de escritores que são valiosíssimas. Aí, Tiago Fibra. São importantíssimas. Tem em parceria com o Tiago Gonzaga também, inclusive. Tem livros em parceria com alguns. É o depois, né? Batalhador aqui vamos falar sobre, da luta. Vamos falar literária. sobre eles. Fala sobre essa pesquisa que é importantíssima. Eu acho que você nem mensura o quanto isso é importante. Mas vamos falar sobre elas? Eu acho que esse livro aí, Cefas, é uma edição, salvo engano, é uma edição do autor. E muito reduzida, né? Reduzido, eu falo, em número de exemplares. Essa é a segunda edição, A segunda. Eu lembro que até a primeira. E é um trabalho que eu gosto, porque eu procurei fazer um levantamento dos ficcionistas do Rio Grande do Norte. Sim. Até o fim do ano. Do século XX.
Daí porque importantes ficcionistas Sim. não constam aí. Sim. Como, por exemplo, Osaí Vasconcelos, Sim, que está aqui. que está Exatamente. presente, honrando aqui a nós, Sim. e Racine Santos, Sim. Davi Leite, Aldo Lopes Sim. e outros. A memória sempre prega peças aí, nesse momento, né? A gente se esquece. Mas sempre dá para fazer uma edição 2, né? Uma edição Não, eu ampliada. não me arrisco. Não me arrisco, porque teria que botar muita gente viva, né? É. E tem pessoas que são compreensivas no meio, mas tem outras que não. E ficam reclamando, por que não botou o meu livro e tal? Aí eu achei mais prudente, cautela. Cautela. Não mexer mais aqui no vespeiro. Gente viva dá trabalho. Quem foi que disse aí? A vida é muito perigosa. Viveu um negócio muito perigoso. Perigoso. Guimarães Rosa, né? É. Esse livro é maravilhoso. Pedro Simões. Gente boa. Fala sobre o trabalho de pesquisa, Manuel. Como é que é? É prazeroso? É trabalhoso? Como é que é? Esse trabalho é maravilhoso que você faz. Esse trabalho, Cefas, eu fiz assim, obstinado mesmo, sabe? Eu acho que demorei mais ou menos um ano. Inclusive entrevistando, né? Eu fiz entrevistas interessantes com Eulício Faria de Lacerda, com vários outros que então me propiciaram a oportunidade de ter dados uma fonte super segura, né? Exatamente. Fala dos outros livros. Tem bem mais que esses. Tem livros em parceria com o Tiago Gonzaga, que está aqui. Sim, sim. Fala sobre... Tiago, eu primeiramente... adoro esse também. Tiago, ele reuniu há algum tempo aí entrevistas que estavam em espaços em jornais. Ele reuniu, fez um estudo introdutório e disso resultou o livro Literatura, etc. Aliás, parafraseando um livro de Antônio Cândido. É assim mesmo, também, Terezinha, etc. E então, é um documento porque reflete também o pensamento dos próprios entrevistadores, né? E o ensaio introdutório, muito bem feito. Muito bom. E depois, o Tiago Gonzaga, ele foi parceiro no livro de epistolografia. Um livro que eu reuni. Fiz uma seleção de cartas. Eu tinha, para vocês verem, somente de Homero Homem eu tinha mais ou menos 40 cartas. E Homero falando muito de bastidores, até mesmo de pessoas daqui de Natal que não tinham recebido bem. Outra carta é de Ariano Suassuna, dizendo que o avô dele nasceu em Martins. Sim, avô de Ariano. Isso, exatamente. A família de Ariano tem origens potiguares. Exatamente. Sim. E várias outras cartas, bem interessantes. Lembrando só que Homero Homem é autor de Cabra das Rocas e Menino de Asas, que é o primeiro livro da coleção Vagalume, que foi uma coleção que marcou a adolescência e a infância de um monte de gente. E Cabra das Rocas é um clássico regional. Pois é. E quando da literatura infanto-juvenil, um dos principais, né? Um dos principais. E quando eu escrevi o Ficcionista, parece que o Menino de Asas já estava na 22ª edição. Bateu recordes. E traduzido na Itália. O livro é um dos raros autores potiguares traduzidos. E Cabra das Rocas é um livro maravilhoso. Né?
Sim, sim. Maravilhoso. Sim. E Homero, é o nosso Homero, né? Nosso Homero. Porque ele era um grande poeta, né? Eu acho que ele, principalmente poeta. Conhece-se mais a face de novelista, né? De romancista. Pois é. E não de poeta. Mais difundida, né? Difundida. É. Mas eu creio que ele é mais respeitado, assim, no meio acadêmico, como poeta. Como poeta. Assim, uma espécie de pós-geração 45. Isso. É. Vamos falar desse aqui? Eu gosto da beça. O, Desafio das palavras. o desafio das palavras também são artigos e pequenos ensaios, Sim. espaços que eu juntei. E aí está também aquilo que eu dizia, minha propensão, vamos dizer assim, para o jornalismo. Né? Exatamente. Sempre que o primeiro texto é mais um ensaio, porque essa de Queiroz e a culinária portuguesa. Eu comecei a escrever esse ensaio porque lendo um livro de Álvaro Moreira, que aliás eu já mencionei aqui, As Amargas, não? Ele disse, Álvaro Moreira disse, come-se muito mal nos livros de Machado de Assis. Aí eu disse, eu aproveitei depois, come-se muito bem no livro de Essa de Queiroz. Aí fiz uma pesquisa. E Essa de Queiroz ele é sensual quase assim em relação à comida, né? É uma coisa, principalmente no livro A Cidade e as Serras. Sim. Que é o homem urbano que vai para o interior. Exatamente. Aí tem a descrição daqueles banquetes. Que ele fazendo as pazes com Portugal, sociedade portuguesa. Porque ele morava em Paris no começo do livro. E ele sempre criticou Portugal, né? Isso. Portugal, a sua gente, melhor dizendo, sociedade burguesa, nos livros dele. Mas em Cidade da Serra ele se reconcilia com o meio rural. Ele volta às origens. É verdade. E é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Obra-prima. Maravilhoso. É tão bom quanto o Primo Basílio, quanto os mais conhecidos dele. Adoro esse livro. O Primo Basílio, que eu recentemente, lendo a biografia de Machado de Assis, recebeu do próprio Machado a classificação de livro menor. Gênios colidindo. Pois é. Mas depois Machado se arrependeria. Mas não é o melhor livro de Essa de Queiroz. O Primo Basílio? Os Maias, não acha melhor? Os Maias é uma obra monumental. Então, né? é melhor que o Primo Basílio. Exatamente. Mas ele acabou sendo mais conhecido, né? Digamos assim. Talvez porque o Primo Basílio mas o enredo talvez se aparente com assim, dessas novelas da TV Globo que hoje em dia. Foi até adaptado para a TV Globo. Pois é. Com Marília Pêra. Exatamente. Claro que não chega tanto, né? Chega tanto para baixo. Pois é, vamos conversar mais, tem um monte de perguntas para fazer. 1h20 já. Eu pensei que não tinha passado meia hora, mas dá tempo nas perguntas. Mas não, eu queria que você falasse sobre a necessidade de falar, como faz, sobre o cânone. Já citada Zila Mamed, Alta de Souza, Palmira Vanderlei, Nízia Floresta, mas também a necessidade de se ver as novas gerações surgindo. Tem escritores hoje na faixa dos 30, dos 40. Como é que é isso, Manuel? Como é que quem estuda e quem gosta de literatura potiguar, como lidar com isso? Com você respeitar o cânone e continuar sempre analisando e lendo as obras clássicas, claro, mas ao mesmo tempo ver que tem uma nova geração surgindo e que também é necessário abrir espaço para novas pessoas, novos literatos. Cefas, eu acho que um especialista no assunto que trata disso muito bem é o Tiago Gonzaga, que está até presente. Sim, é verdade. É verdade.
e em sua tese de doutorado. Sim. A tese de Tiago trata muito bem dessa questão do cânone literário no Rio Grande do Norte. Começando com o Antônio Marinho, né, na revista A Tribuna, no jornal, aliás, A Tribuna. Ele era um misto de jornal e revista, né, A Tribuna. E depois ganhando alento com Cama Cascudo, né, em Alvão Patrícia. Sim. E daí para frente a tradição sempre, quer dizer, aquela evolução até um cânone, né? E que se ressalta, como bem frisou o estudioso, a importância para tanto da fundação da Academia de Letras. Sim. A Academia de Letras, que fundada em 1936, né, por um grupo de jovens e Tempo Cascudo à frente. E é isso. Daí que se forma esse cânone, né? O cânone que nós temos hoje. Como será no futuro, né? Pois é. No futuro pode mudar tudo, né? Quem não está num cânone hoje pode estar. Exatamente. E vice-versa. Só um juiz implacável mesmo, que é o tempo, né? Permita dizer esse lugar comum. Mas é verdadeiro. Manuel, então, eu tinha ainda um monte de perguntas para fazer, mas daqui a pouco a gente vai ter que o tempo está acabando. Mas deixa eu fazer umas perguntas pontuais, práticas. Você tem um livro da sua vida? Tem um livro que lhe marcou e que até hoje lhe marca? Você diz de literatura? Literatura. Em geral. Literatura. Tem algum livro? O livro da minha vida? Eu certamente procuraria esse livro entre os livros de ficção. Então. Tem algum? Olha, são tantos, rapaz, que é muito difícil. Uma lista de 5 ou 10, adoro listas. É difícil, assim, de memória é difícil. Agora, livros maravilhosos, né? Por exemplo, Carta do Meu Moinho, de Alfonso Todé. É um lirismo, é a ironia, a vida rural na Provence, né? É um livro que me marcou muito. Já foi um, né? Tem um conto também que é genial, que é Um Coração Simples, de Flaubert. Flaubert, eu adoro. Esse Adoro esse. Você viaja ao prazer, né, por aquelas páginas. Aqueles clássicos dos clássicos, você lê, relê? Crime e Castigo, Dom Quixote, gosta de todos? Já. Eu acho que é até irônico que um dos maiores romances, talvez o maior romance já escrito, seja exatamente na Idade Moderna o primeiro. E depois dele, então, quer dizer, o primeiro ainda é o melhor, né? Que eu acho que é o Dom Quixote. Dom Quixote praticamente criou a literatura, né? Ocidental, né? Exatamente. Porque antes de Dom Quixote tem notícia em Roma Antiga, né? O Aso de Ouro, isso, de Apuleio. Ou no máximo Decamerão, que não é um romance, é uma compilação de contos, né? Picarescos. Os contos de Cantuária, né? Isso. Do Chaucer, que é a mesma coisa que o Decamerão, são contos maliciosos, mas não é um romance. Exatamente. E no Brasil, algum clássico que Manuel Onofre goste? Grande Sertão Veredas, Brás Cubas, tem algum? Eu prefiro Dom Casmurro, sabe? Prefere? A Brás Cubas. Eu acho que Brás Cubas tem um valor, ao meu ver, modestamente, um valor mais do ponto de vista histórico, porque ele rompeu com tudo aquilo que seria o conceito de romance. Né? Ele é moderno até hoje. Pois é. Se você lê hoje, ele é moderno. Pois é. E produziu influência da literatura inglesa no Brasil, que era serva, né, da literatura francesa isso. E portuguesa. O Dom Casmurro, aquele lirismo,
ironias dele, o humor, principalmente o humor. Né? Então e o estilo. A próxima pergunta só pode ser essa. Capitu, traiu o Bentinho ou não? Eu estou em dúvida ainda. Agora, modernamente, eu sou um fã do romance regionalista de 30. É mesmo? Graciliano Ramos, Arlindo Rego, Raquel de Queiroz. Falou engenho, eu lembrei na hora, Menino de Engenho. Menino de Engenho. Na hora, Eu até li ultimamente o Fogo Morto. Eu adoro Fogo Morto. Pois é. Eu acho melhor do que Menino de Engenho, literariamente falando. Eu acho também. Eu acho muito bom. Eu acho que Fogo Morto tem uma particularidade. Não há um personagem que seja uma boa pessoa, né? Tudo é uma coisa. É um romance, é triste. O romance é triste. Os Banlins, você gosta? Eu li pouco. Pouco? Li pouco. Eu sempre fui adepto de uma literatura da simplicidade. Que Manuel Bandeira dizia que a maior virtude do escritor é ser simples. E na literatura moderna, todos vocês sabem que o pessoal, não sei se é por a vertente literária está se esgotando, eles passam a adorar a complexidade. E tem muita coisa, originalidade descartável, sabe? Eu acho mesmo, tem um atrevimento de dizer que o próprio Saramago tem muita coisa que pode se tirar de lá dela, é muito palavroso e o atrevimento maior. Guimarães Rosa, ele nos últimos livros que ele escreveu, praticamente ele não escrevia em português, ele escrevia num dialeto, né? É diferente. Quando a forma... E o pior de tudo, é criado por ele, né? É a forma acima do conteúdo, né? Pois é. E o pessoal do modernismo sempre censurou muito Coelho Neto, porque dizia que Coelho Neto era muito palavroso. Será que um novo movimento de ruptura que possa surgir, alguém vai censurar Guimarães Rosa por ser um escritor gordo, né? A esperar. Mas Sagarana é excelente, né? É maravilhoso. Sagarana, Grande Sertão também. Agora, o mais recente, sim, os últimos dele. Os últimos. Eu acho que ele exagerou. Talvez. Escritores também Pois é. Exagero. Por mim, eu ficava conversando aqui até meia-noite, mas a gente vai ter que encerrar. E eu também, né? Também vou ter que liberar. Vamos para a reta final aqui. Uma última pergunta, eu vou agradecer aqui os apoiadores. Uma última pergunta, para a gente finalizar. Qual o futuro da literatura, de maneira geral, e o futuro da literatura potiguar em tempos de redes sociais e internet, e tanta coisa acontecendo, inteligência artificial? Manuel, qual é a sua visão? Eu fico muito preocupado, Cefas. Ainda bem que eu não vou mais viver nessa era. E eu até digo algo que pode até escandalizar as pessoas, mas eu não utilizo a internet. Eu prefiro ficar lendo. E eu sei que se eu tivesse em atividade, claro que eu teria que usar, né? Mas ia ficar na minha toca lá, tranquilo. E então, mas a literatura não vai morrer, claro, né? Porque, como diz Antônio Cândido, ninguém pode passar sem a literatura, sem a fabulação, né? Ninguém pode. É um direito que se insere na área dos direitos humanos, né? Não é verdade? Verdade. O direito à literatura. Vai continuar sempre. Continua. Perfeito, vou encerrar aqui o programa, agradecer aqui
Obrigado, Manuel. Agradecer aos apoiadores que tornam o programa viável, a Durne Sindicato, a Associação Médica do Rio Grande do Norte, CUT RN, Cartório Paiva Amaral, Livraria Manimbu, Sindipetro, Sintro e Simmed. E também agradecer a Cachaçaria Sanvale. Daqui a pouco tem Cachaça Sanvale aqui. E agradecer a equipe maravilhosa, José Agrio na produção e filmagem, Natália Chagas, assistente de produção. Não sei, todo mundo que está aqui, tanta gente aqui que não dá para dizer um por um. Agradecer, Manuel, obrigado por ter aceitado. Foi maravilhoso, foi quase uma aula magna aqui. Que nada. Foi sim. Eu lhe agradeço muito, para mim foi uma honra. Palavras aparentemente formais, mas não, que vem do coração. Foi uma honra e foi uma satisfação. A honra grande. foi não só por você, ser entrevistador, como também pelos que estão presentes aqui, que todas as pessoas que são afeitas ao livro e que não é, a leitura e todas pessoas no maior valor. Perfeito. Obrigado, Manuel. Obrigado a Luiz Azevedo e a Barros por nos receberem. A todos e todas, muito obrigado. Continue acompanhando o Conversa Botequim e até o próximo programa. Até mais.